Vamos falar com a Isabel Mega sobre esse assunto. Tudo bom, Isabel? Agora aquela conversa com mais calma com você. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Agora com mais calma. Boa sexta-feira para você, para quem está acompanhando a gente aqui no Novo Dia, para todo o nosso time. Enfim, terminamos a semana, mas já de olho na próxima, quando o presidente Lula deve ter alta. Essa é a expectativa da equipe médica, né, Isabel? Presidente Lula que segue na presidência, mesmo internado, e continua trabalhando. O que a gente tem de informações um pouco sobre essa rotina do presidente Lula? O quanto que ele está aqui em São Paulo, mais de olho nas discussões aí em Brasília, Isabel? O presidente Lula não deixa de ter contato com os ministros, principalmente os ministros do Palácio do Planalto, que são ali da cozinha do governo, digamos assim. Os mais próximos, de fato, estão sempre ali despachando diretamente com o presidente da República, Carol. Então, esses contatos permanecem, apesar da internação e da internação na UTI ainda. O presidente fez videochamadas, por exemplo, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, num tom bem humorado, perguntando, inclusive, sobre como que estava o andamento dessas pautas no Congresso Nacional, demonstrando que o que ele interrompeu aqui em Brasília por conta dessa emergência médica, ele segue acompanhando à distância. Vale lembrar, Carol, que antes de ir para São Paulo fazer esse procedimento, o presidente Lula chamou no Palácio do Planalto os presidentes da Câmara e do Senado, se colocou ali pessoalmente na articulação com essas duas figuras tão importantes do Congresso Nacional, porque estava preocupado com o andamento, principalmente do pacote de corte de gastos. Queria conversar, entender o clima no Congresso de recepção das medidas do pacote de corte de gastos, porque o tempo está bastante curto. Agora, na prática, o governo tem apenas uma semana para fazer avançar esse pacote, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, o presidente Lula tem pedido essas atualizações para os aliados, tem ouvido de volta alguns relatos de como que está a situação aqui em Brasília, mas também mensagens de presidente, descanse, fique bem, estamos aqui em Brasília cuidando de tudo, né? É que o presidente tem realmente esse monitoramento muito frequente em relação a tudo que vai acontecendo, e o pacote de corte de gastos é realmente uma pauta muito importante de ser aprovada para o governo nessa reta final de 2024, principalmente por questões orçamentárias, Carol, para pensar o orçamento de forma melhor para 2025, cumprindo o arcabouço fiscal e dando respostas ao mercado financeiro, ainda que a recepção inicial não tenha sido como o mercado gostaria. Mas é melhor você ter um pacote da forma como foi enviado, aprovado, do que você não ter nada. Então, isso tudo passa por essa preocupação que segue bastante ativa. O presidente, ele tem ali se comunicado, ele assistiu o jogo do Botafogo, por exemplo, o Botafogo que sai de uma grande vitória histórica no Campeonato Brasileiro, algo que é comemorado até por quem não é botafoguense, como é o caso do presidente da República. Ele assistiu à retomada em campo do Botafogo depois dessa vitória durante a semana, em um jogo contra o Pachuca, né? Os mexicanos acabaram fazendo 3 gols, os botafoguenses não marcaram, mas o presidente da República ainda assim elogiou em tom bem humorado essa partida, disse que foi um jogão. Então é esse o tom que os aliados tentam passar, de que Lula está ali cumprindo as recomendações médicas, mas é um olho ali na sua própria situação, no seu quadro de saúde, e outro olho aqui em Brasília, porque está sim monitorando todo o passo a passo em relação à votação desses projetos importantes.